Então, pessoal, dando continuidade aos nossos estudos acerca dos princípios tributários, para finalizarmos, vamos conversar a respeito do princípio da vedação das isenções heterônomas, tá? Bom, a Constituição Federal, ela coloca no artigo 151 que é vedado à União instituir isenções de tributos da competência dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios. Primeira coisa, o que é uma isenção? É uma dispensa legal do dever de pagar o tributo, ou seja, é uma lei da obrigação de pagar um determinado tributo. Isenção é um instituto que nós iremos estudar com maior profundidade em Direito Tributário 2. Mas é isso, existe uma obrigação tributária, existe a lei trazendo aquela hipótese de incidência, né? E aí vem uma outra lei trazendo uma isenção daquele tributo em determinadas situações, em determinados casos. Pois bem, a regra é a isenção autonômica. Como assim? Eu, ente federativo, tenho a competência dada pela União para instituir tributos X, Y e Z. Então, eu só posso dispensar o pagamento desses tributos X, Y e Z. Eu não posso me meter e dispensar o pagamento de um tributo que não é da minha competência tributária. Ou seja, é cada um no seu quadrado, tá? A Constituição coloca, e nós também iremos estudar depois de imunidades, vamos estudar competência tributária. A União, ela determina quais são os tributos de competência de cada ente federativo. Por exemplo, no campo dos impostos, existem 3 impostos que são municipais, tá? Quais são? IPTU, ISS e TBI. Existem outros 3 impostos que são da competência dos estados. Quem são? IPVA, ICMS e ITCMD. E o Distrito Federal tem competência para instituir tanto esses tributos estaduais quanto os municipais. Então, o Distrito Federal ele pode instituir IPTU, ISS, TBI, IPVA, ICMS e ITCMD. Ok? E a União, todos os demais impostos da competência da União, por exemplo, o imposto de renda, o ITR, imposto de importação, imposto de exportação, IPI, IOF, por aí vai. Então, nós temos na Constituição a determinação da competência de cada ente federativo. Então, a regra é: eu tenho a competência dada pela Constituição para instituir, para majorar, para reduzir, para extinguir, portanto, né, aquele tributo. Então, só eu, se aquele tributo é meu, União, só eu, União, posso dispensar do pagamento daquele tributo. Se é um tributo da competência minha estadual, só eu posso dispensar do pagamento daquele tributo. Então, por exemplo, o estado do Ceará não poderia dispensar o pagamento do IPTU do município de Juazeiro do Norte. Por quê? Porque o IPTU é um tributo da competência municipal. O ente federativo que pode, portanto, isentar, dispensar o pagamento é o município. Eu, União, não posso dispensar, trazer uma isenção do pagamento do IPVA dos automóveis do estado do Ceará, por exemplo. Por quê? Porque o IPVA é um imposto de competência distrital e estadual, né? Nem o município pode se meter na esfera, né, trazendo isenção de tributo estadual, nem da União e vice-versa. Então, a regra é a isenção autonômica. Só quem pode dispensar o pagamento daquele tributo é o ente a quem pertence aquele tributo. Temos uma exceção. A exceção está aqui no artigo 156 da Constituição, parágrafo 3º, que diz: em relação ao imposto previsto no inciso 3 do caput deste artigo, cabe à lei complementar, excluída a sua incidência,
exportações de serviços para o exterior. Que tributo, então, portanto, é esse que o artigo 156, em seu parágrafo 3º, diz que a lei complementar pode excluir da sua incidência exportações de serviços para o exterior? É o ISS, Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza. O ISS é um tributo que a Constituição determina, a competência dele é um imposto, é um tributo da espécie imposto, e a Constituição determinou que a competência para instituí-lo dos municípios e do Distrito Federal. Agora, nós temos um caso, portanto, de exceção a esse princípio das isenções heterônomas, princípio da vedação das isenções heterônomas, em que é a União, através de lei complementar, que vai poder isentar, excluir da incidência do ISS a prestação de serviço para o exterior, a exportação de serviço, não é isso? Então, aqui é um caso em que a Constituição prevê essa possibilidade, cabendo a lei complementar. Que lei complementar é essa que faz isso, professor? É a lei complementar 116, que veio em 2003, no artigo 2º dela, ela diz: o imposto, o ISS, né, não incide sobre as exportações de serviços para o exterior do país. Ok? É a única exceção que existe ao princípio das isenções heterônomas. E cuidado, apesar do artigo 151 se referir aqui que é vedado à União, é vedado, na verdade, o STF, tranquilo, pacífico entendimento desse sentido, é vedado a qualquer ente federativo instituir isenção de tributo que não seja um tributo da sua competência, tá certo? Como eu já expliquei. Agora vem uma pergunta. Tratados internacionais, por serem assinados pelo presidente da República, podem trazer a isenção de um tributo estadual, distrital ou municipal? O presidente da República, por exemplo, celebra um tratado com os Estados Unidos, celebra um tratado com a China, trazendo o quê? Uma isenção de ICMS para uma determinada mercadoria chinesa que vem ser vendida aqui, por exemplo, no Brasil. ICMS. ICMS é um tributo da competência dos estados e do Distrito Federal, professor. É. Mas num tratado internacional, o Brasil se compromete com a China, por exemplo, a trazer essa isenção de um tributo que é estadual. Poderia ser qualquer outro municipal, por exemplo. E aí, professora? Pode ou não pode? Olha o que é que o STF diz. Coloquei até aqui o julgado para vocês, a ementa, que fala sobre a isenção de tributo estadual prevista em tratado internacional firmado pela República Federativa do Brasil, num caso em que estava se pleiteando que estava sendo uma violação ao princípio da vedação das isenções heterônomas, o STF disse que não é uma violação a esse princípio. Por quê? Porque não é uma isenção heterônoma. Não é uma isenção heterônoma. Por quê? Porque no direito internacional, a República Federativa do Brasil é quem tem competência para firmar tratados. Não é o ente federativo União. Não é o ente federativo União. Acontece que aqui no Brasil, como vocês sabem, a mesma pessoa é chefe de governo e chefe de Estado. Quando o presidente da República assina o tratado, ele não subscreve o tratado na condição de chefe de governo. Ele não está fazendo aquilo ali representando o ente federativo União. Quando ele assina um tratado internacional, ele está na condição de chefe de Estado. Portanto, não caracteriza uma isenção heterônoma. Então, nós não temos exceção às isenções heterônomas aqui, não é isso, porque nós não temos uma isenção heterônoma. Perdão, nós não temos uma isenção, nós não temos uma vedação às isenções autonômicas, uma violação, perdão, meu Deus. Nós não temos uma violação à regra das isenções autonômicas. Nós não temos uma violação ao princípio que veda as isenções heterônomas, porque aqui não é uma isenção heterônoma. O STF diz o quê? Brasil pode sim
Por quê? Porque quando ele isenta um tributo da competência de algum dos entes federativos, ele não faz isso na condição de ente federativo União. Ele faz isso na condição de chefe de Estado, representando a República Federativa do Brasil. Então, aí não é uma isenção heterônoma. Portanto, nós não temos uma violação a esse princípio e nem, portanto, uma exceção à regra das isenções autonômicas, ok? Não deixem de fazer a leitura sobre esses temas trabalhados.